Olá, você entrou no mundo da tecnologia. Você está no Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta todas as quartas-feiras novidades do mundo da engenharia mecânica, da produção, da automação. E eu sou a professora Valéria Moreno, engenheira mecânica, MBA em gestão empresarial, 19 anos junto a indústrias nacionais e multinacionais nas áreas de produção, manutenção, ferramentaria, planejamento e controle de produção, controle de qualidade, estamparia, serigrafia, enfim, a fábrica toda, a gestão industrial de uma fábrica toda, inclusive projetos de fábricas. E 12 anos na área acadêmica, dando aulas junto a faculdades de engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia de automação. E agora então, vem com a tia que é prazeroso! Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou através de uma gravação via WhatsApp através do número 13 99745 1238. O tema do Engenharia Carga Rápida Tech de hoje é insertos de alta resistência e foi solicitado pelo senhor Marcos. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias não apresentadas na aula do seu curso de engenharia. E como os insertos de alta resistência serão aplicados para parafusos, teremos que abordar o que são roscas, utilizadas em parafusos, em óleo, em gás e água. Quais são os tipos de roscas aplicadas? Perceba que o que difere um tipo de rosca consiste da raiz e da crista da rosca. Aqui temos então roscas aplicadas em parafusos, óleo, gás e água, roscas em polegadas. Quando trabalhamos com roscas em polegadas, podemos ter polegadas em padrão americano ou em padrão inglês. Se a rosca polegada for em padrão americano, poderemos ter roscas paralelas em padrão americano ou roscas cônicas em padrão americano. Perceba, roscas paralelas em padrão americano poderão ser UN ou NPSM. Nesse caso, temos muita aplicação com as roscas UNF de padrão americano, utilizadas em parafusos. Temos também em padrão roscas polegadas, padrão americano, cônicas, as famosas roscas NPT, que são utilizadas em conexões para circuitos óleo hidráulicos, utilizadas em circuitos óleo hidráulicos de prensas e máquinas injetoras. As famosas, então, roscas NPT, tanto para tubulação quanto para mangueiras. E quando utilizamos padrão inglês, temos também roscas paralelas e roscas padrão cônico no sistema polegadas. Aqui temos as famosas roscas cônicas padrão BSPT, onde o macho é cônico. No caso, se formos comparar padrão americano cônico com a rosca NPT, nós temos o macho e a fêmea cônica. E no caso das roscas BSPT, nós temos apenas o macho cônico. Saindo das roscas em polegadas, nós temos então as roscas métricas. E neste caso também temos as roscas paralelas, métricas paralelas e roscas métricas cônicas. Roscas métricas cônicas são utilizadas também para vedação. Então, utilizadas para fluidos, óleo, gás e água. Neste caso, então, temos ali machos cônicos. E temos também, então, roscas métricas em condição paralela. Aí sim, as roscas métricas paralelas são aplicadas em parafusos.
E como juntas parafusadas necessitam de aperto, vamos abordar torque de aperto de um parafuso. Perceba, quando o manutentor da nossa fábrica une peças através de junta roscada, junta aparafusada, existe ali uma força aplicada pela mão do operador, pela mão do manutentor e uma chave fixa que possui uma distância entre o centro do parafuso até a mão do manutentor. Essa condição de força pela distância gera a característica, gera a condição do torque. Então, torque, definindo torque é igual a força vezes a distância. A força aplicada na alavanca, a força aplicada na ferramenta, a força aplicada na chave fixa do manutentor, pela distância, que é o comprimento da chave fixa. Porém, o torque aplicado no parafuso, ele gera atritos entre os filetes e atrito entre as superfícies do parafuso, entre a face do parafuso com a junta parafusada. Esta condição, então, de perdas por atrito, podemos verificar que 50% ocorre na face da porca ou na face da cabeça do parafuso, e 40% ocorre na superfície dos filetes da rosca do parafuso, e somente 10% é convertido na pré-carga do parafuso. Portanto, quando apertamos um parafuso, quando geramos o torque em um parafuso, na relação de força pela distância, na relação de força pela alavanca gerada pelo comprimento da chave fixa, somente 10% desse torque gera a pré-carga no parafuso. Lembrando, para apertar um parafuso, temos ali uma sequência chamada sequência de aperto de um parafuso, que também deve ser padronizada, para que toda a junta parafusada não se deforme uniformemente quando apertamos. E como podemos saber o torque de aperto necessário para um parafuso? Perceba, um torque de aperto é função da classe de resistência de cada parafuso. Porém, a classe de resistência de um parafuso depende do material com que este parafuso foi construído. Podemos até nos aprofundar em classe de resistência do parafuso procurando a aula de engenharia carga rápida que aborda parafusos. Continuando, a classe de resistência é baseada no diagrama tensão-deformação que segue a lei de Hooke. O diagrama tensão-deformação, então, para parafusos, ele consiste da aplicação de uma força de tração no parafuso. Quando geramos o torque de aperto, quando apertamos o parafuso, o corpo do parafuso é tracionado e se deforma. O corpo do parafuso se alonga através da força de aperto do parafuso. Perceba, se existe ali uma força agindo na área do núcleo do parafuso, temos então uma tensão no parafuso. Esta tensão não poderá ultrapassar a tensão da região elástica do parafuso. E por quê? A região elástica é a condição linear de trabalho do parafuso, onde o parafuso se deforma durante o aperto e após a retirada do parafuso, após o desaperto, o parafuso volta ao seu comprimento inicial. Então, apertamos, o parafuso alonga, soltamos, o parafuso volta à condição inicial. Caso ultrapassemos o torque de aperto fornecido na tabela, poderemos entrar na região plástica do parafuso e o parafuso se deformará permanentemente. E ao retirarmos, o parafuso deverá ser sucateado, porque ele se deformou, ficou alongado permanentemente. Teremos até dificuldade na retirada do parafuso. E se ultrapassarmos mais ainda o torque de aperto, o parafuso poderá entrar até em ruptura, prejudicando toda a junta parafusada, pois parte do corpo do parafuso ficará preso dentro da rosca
interna da junta que está sendo parafusada. Portanto, para sabermos o torque necessário de aperto de um parafuso, utilizaremos uma tabela. Todas as tabelas fornecidas pelos fabricantes de parafuso serão em função do diâmetro da rosca. Se é rosca polegada, rosca métrica, classe de resistência do parafuso, e teremos então o torque necessário de aperto, que não ultrapassará a tensão elástica do parafuso, para que o parafuso, ao ser apertado, trabalhe somente na condição elástica, se deformará e voltará à condição inicial. Mas sempre sabendo que todo parafuso foi construído com um tipo de material, ou aço zincado, ou revestido com fósforo, e tal condição do material terá ali um coeficiente de atrito, e que impactará no torque de aperto do parafuso. Não podemos então lubrificar um parafuso para sua montagem, pois estaremos afetando o torque de aperto necessário para o parafuso. Ou seja, não podemos lubrificar o parafuso e utilizar um torquímetro. Isso aí seria um absurdo. Muito cuidado aí. Lembrando também, atualmente, as tabelas de parafusos seguem a norma ISO 5393, que tratam de ferramentas para rosqueamento, ferramentas para parafusos rosqueados. A norma ISO, que dá base à norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma ABNT, no caso aqui para ferramentas que darão o aperto do parafuso, a norma ABNT 16439, que apresenta o comprimento, por exemplo, que as chaves fixas devem ter em função do tamanho do parafuso. Aqui também observando, como o comprimento de uma chave fixa é determinado e normalizado pela norma ABNT 16439, acoplar tubos em chaves fixas para apertar um parafuso poderá gerar um torque excessivo e ultrapassar o torque máximo admitido para o parafuso, e o parafuso ultrapassar a tensão elástica do material. O parafuso poderá se deformar plasticamente ou até mesmo entrar em ruptura. Então não é indicado que se acople tubos a chaves fixas de aperto de parafuso, apesar de manutentores utilizarem essa conduta. Quando ultrapassamos o torque de aperto de um parafuso, podemos danificar tanto os filetes do parafuso, que deverá ser substituído, como os filetes da rosca interna do elemento da máquina. Por exemplo, de uma flange que tinha a rosca que seria acoplado ao parafuso. Como fazemos então? Perdemos o componente da máquina? Não! Poderemos utilizar ali um recurso técnico alternativo, para não perder o componente que possuía a rosca que levava o parafuso. Poderemos então utilizar um inserto de alta resistência. Isso é vendido normalmente no mercado. Neste caso, então perceba, temos um parafuso que é rosqueado num elemento de máquina. Ele junta duas peças de um elemento de máquina. Se esse elemento de máquina, então, que possui o parafuso e o componente da máquina que leva uma rosca interna, no qual o parafuso é acoplado. Quando o parafuso então ultrapassa o torque de aperto, o parafuso deve ser sucateado e o filete da rosca interna deve ser recuperado, deveremos então, através de uma broca, de uma nova furação, ultrapassar o diâmetro do furo que levava os filetes, para deixarmos um furo liso. Neste caso, após deixarmos o furo liso, utilizaremos então um dispositivo para acoplar um inserto de alta resistência. Esse dispositivo já vem com o kit de inserto de alta resistência. O dispositivo é semelhante a um parafuso. Nele então será rosqueado o inserto de alta resistência, e o inserto de alta resistência será rosqueado na peça que teve um diâmetro, que possui então um diâmetro maior, com uma rosca de diâmetro maior. Neste caso então, conseguimos recuperar a peça que levava o parafuso utilizando um inserto de alta resistência.
Portanto, é interessante que nosso setor de manutenção tenha insertos de alta resistência para recuperar elementos de máquinas que tiveram a sua rosca comprometida. Esses kits de reparo são encontrados normalmente no mercado e eles possuem o macho para abrir a nova rosca que levará ao inserto, e possuem também um adaptador que montará o inserto à peça que deverá ser recuperada. E o Engenharia Carga Rápida Tech termina aqui. E se você quiser solicitar alguma tecnologia em particular para o Engenharia Carga Rápida, basta escrever para profa.valeria.moreno@gmail.com. E agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. E fui!